posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus, Ele não falha. Vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo o cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo o cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus.
Feliz Ano Novo a todos os irmãos, a todos os nossos queridos irmãos da Primeira IPI. Que bom poder estar com vocês nesse primeiro domingo do ano de 2021. Esse é o nosso primeiro contato virtual que fazemos. Infelizmente, hoje, de forma especial, não tivemos o nosso culto presencial, mas estamos, mesmo que de forma virtual, nessa noite, juntos, para adorar ao Senhor, para louvar o seu santo nome, para dedicarmos a Ele aquilo que nós temos de melhor, porque o nosso Deus, Ele é merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Espero que vocês estejam bem, espero que o Natal de vocês tenha sido um momento especial para a sua família. Espero que as comemorações do final do ano tenham sido muito especiais na vida de cada um de vocês. Espero que tenhamos um ano muito especial também para todos nós, interessante, que possamos construir momentos dignos de adoração ao nosso Deus. E nós contamos com todos os irmãos para fazermos aquilo que nós fomos chamados para fazer. Eu, você, todos nós, servir ao Senhor da melhor forma que podemos fazer. Que tenhamos um ano novo maravilhoso, direcionado pelo Senhor Jesus, que o Espírito Santo nos direcione em todas as nossas ações, durante todos os nossos momentos do ano de 2021. Vamos adorar ao Senhor. Vamos passar alguns momentos juntos hoje, dia 3 de janeiro de 2021. Eu convido você nesse momento a ouvirmos um cântico de louvor ao nosso Deus, como nosso prelúdio nessa noite. Espero que você fique conosco. Espero que depois você faça lá o seu comentário em nosso canal, faça seu pedido de oração, que Deus nos ajude, que possamos passar alguns momentos que vamos estar juntos nessa noite, que sejam de edificação para as nossas vidas, mas que seja para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos juntos adorar ao Senhor. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Meus queridos irmãos, depois de ouvirmos o nosso prelúdio, nosso cântico, um cântico de louvor ao nosso Deus, eu convido você, nesse momento, onde você estiver aí na sua casa, ou visitando algum parente, ou mesmo que você esteja num local externo à sua residência, que você nesse momento curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor, vamos orar, falar com Deus nesse momento. Maravilhoso Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo final de ano que o Senhor nos proporcionou de estarmos com os nossos familiares. Muito obrigado por esse momento, Senhor, mesmo que no ambiente virtual, através dessa ferramenta tão maravilhosa que, bem utilizada, é sempre benéfico à vida das pessoas, a internet, onde nós podemos nos comunicar com os nossos irmãos, mas que nesse ambiente virtual nós tenhamos a mesma reverência, porque estamos dedicando este momento para te adorar, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento, que o Senhor nessa noite receba a nossa adoração, o nosso louvor a Ti, ó Deus. Que o Senhor ouça as nossas orações, o nosso clamor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale aos nossos corações, pois precisamos ouvir a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra nos edifica, nos alimenta, nos fortalece, porque é a palavra de Deus. Recebe toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Eu queria que nesse momento você parasse um pouquinho, vamos juntos dedicar um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. É o nosso momento de louvar com alegria. Jesus vive em nós, Jesus tem nos abençoado, Jesus de Nazaré tem cuidado das nossas vidas. Vamos reservar esse momentinho para entoar hinos de louvor ao nosso Deus. Eu convido você para nos acompanhar, para estarmos juntos nesse momento. Vamos louvar ao Senhor. Cada vez que minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam mais perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A
Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Ele criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Seja agradecido, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome, Deus. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Seguro? Seguro estou em ti, tu és um Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande
grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Aleluia. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Contemplar, Senhor. Oh, 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 oh. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, depois desse momento de louvor e adoração ao nosso Deus, depois de orarmos, falarmos com o Senhor, certamente Ele nos ouviu, porque a palavra do Senhor diz que os seus ouvidos estão atentos a ouvir a oração que se faz aqui nesse lugar. O Senhor está inclinado para nos ouvir, para nos abençoar, e nós louvamos a Deus por isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite um texto da palavra do Senhor, que é um texto bastante conhecido. Eu queria que onde você estivesse, abrisse sua Bíblia, acessasse o aplicativo no seu celular, ou no tablet, ou no seu computador, para você acompanhar a leitura bíblica que vamos fazer lá no livro de Josué. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 1, dos versículos 2 ao versículo 9. Eu queria que você acompanhasse esta leitura em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente, o sol será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei. Bênção do Senhor, nem te desampararei. Aleluia. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor,
lugares. Palavra do Senhor para as nossas vidas, graças a Deus. Que bom, irmãos, que bom podermos iniciar o ano dedicando ao Senhor um culto de louvor, de adoração. Que bom iniciarmos o ano falando com o nosso Deus através das nossas orações. Que bom iniciarmos o ano ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, palavra maravilhosa para as nossas vidas. Esse texto que nós acabamos de compartilhar com os irmãos, certamente você já leu, você já ouviu alguém ler, você já ouviu alguém pregar baseado nesse texto. Esse texto, ele está marcado de forma muito clara na vida do povo de Deus, o povo que nos antecede, o povo que sofreu sendo aprisionado e oprimido pelo povo egito, o povo que foi cativo por Faraó, o povo que sofreu muitos açoites, o trabalho forçado, o trabalho escravo. Mas esse povo, mesmo passado muito tempo sobre o cativo do povo egípcio, eles tinham uma promessa de Deus para a vida daquele povo. O Senhor Deus os prometeu uma terra maravilhosa, uma terra frutífera, uma terra boa. O texto fala de uma terra que mana leite e mel, uma terra boa para todo proveito, uma terra que seria designada para o povo de Deus. O povo, mesmo aprisionado, estava sob essa promessa de Deus, mesmo sofrendo trabalho escravo, recebendo açoites, o povo tinha essa promessa. Dentro desse povo, ou dentre aqueles que faziam parte do povo de Deus, Deus separa Moisés e o escolhe para ser aquele que iria conduzir o povo de Deus até a terra prometida. Seria aquele que Deus iria usar para que Faraó libertasse o povo de Deus. Os irmãos conhecem bem essa história, os irmãos já ouviram muito esse texto. Mas dado um momento, e esse é um momento de sucessão, onde Moisés agora, o próprio Deus, falando com Josué, diz: olha, Josué, Moisés agora é morto, você vai ser o sucessor de Moisés, ou seja, você vai ser o líder do meu povo, que vai conduzi-los à terra prometida. Você vai atravessar o Jordão e vai colocar a planta do seu pé na terra que eu prometi ao meu povo, que eu prometi aos seus pais. Eu irei cumprir a minha palavra. Este era o chamado de Deus para Josué, que agora antes era um liderado, mas torna-se, e pelo próprio Deus, torna-se o líder do povo de Deus, para conduzir este povo que tinha sido liberto da escravidão, do jugo da escravidão do povo egípcio, e agora Deus tinha libertado o povo das mãos de Faraó, e agora os conduziam à terra que ele havia prometido, ou seja, a promessa de Deus iria se cumprir. Mas Deus, nesse momento, ele chama a Josué como sucessor de Moisés. E nós sabemos que toda sucessão, ela é difícil, ela de certa forma gera um ambiente de certa desconfiança. Será que foi Deus mesmo que escolheu? Será que vai dar certo? Será que vamos continuar sendo conduzidos pelo Senhor? O que será que vai nos acontecer agora? Então toda sucessão é cheia de situações que nós não sabemos, que especulamos muitas vezes, mas nesse caso específico, o próprio Deus fala com Moisés. Mas nesse texto nós identificamos
alguns momentos importantes e que esses momentos fazem parte não só da vida de Josué, mas que devem fazer parte da nossa vida cristã, como servos do Senhor. Eu e você, meu irmão, e você, minha irmã, precisamos estar atentos a algumas situações que o texto que nós lemos nos ensina. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, e está claro nesse texto, é o chamado. O próprio Deus chama Josué. E nós sabemos que quando Deus nos chama, Ele se responsabiliza pelo chamado, mas precisamos entender e ter a convicção em nosso coração que o chamado é de Deus. E para que nós possamos entender e saber que realmente foi o Senhor que nos chamou para aquela missão específica, ou para fazer algo que o Senhor quer fazer para beneficiar o seu povo através das nossas vidas, nós precisamos saber que é o nosso Deus que está nos chamando. Nós sabemos que Josué sempre foi um jovem dedicado. Josué sempre andou com Moisés, defendeu, acreditava que todas aquelas palavras que Moisés compartilhava com o povo, foi o próprio Deus que disse a Moisés para compartilhar. Josué era fiel aos princípios, aos preceitos, à lei que o Senhor tinha dado a Moisés. Ele sabia que aquilo que Moisés estava falando era o próprio Deus que queria para o seu povo. Então nós vimos aí um servo do Senhor que era obediente à liderança daquele momento, que era Moisés, instituída pelo próprio Deus. Ele era dedicado, ele era zeloso em cumprir tudo aquilo que Moisés designava para que ele fizesse. Como não lembrar quando ele foi como espia olhar a terra prometida, enquanto outros ficaram com medo, ele acreditava que aquela terra que o Senhor tinha prometido aos seus pais, independente dos obstáculos e dificuldades, ela seria do povo de Deus, porque era promessa de Deus para o povo. Mas Moisés conhecia a voz do Senhor, mas era uma pessoa que estava aberta a ouvir e obedecer a voz do Senhor, sem vaidade, sem nenhum tipo de ganância de querer algo em troca, de expectativa de que o Senhor, ele fazendo a vontade do Senhor, Deus iria abençoá-lo de forma extraordinária, com coisas materiais, de todas as formas. Não. A alegria do verdadeiro servo, que entende que é o próprio Deus que está o chamando, já é em servir ao Senhor, independente do resultado, porque quando nós servimos ao Senhor, sabendo que é o próprio Deus que nos chamou, nós iremos, nós vamos ou atendemos esse chamado com alegria no coração, porque o que nos importa, aqueles que são servos do Senhor, é agradar a Deus. A palavra do Senhor nos diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do vosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. Esse texto nós identificamos que Moisés assume, que Josué assume essa responsabilidade, porque o chamado para realizar tal feito foi de Deus. Então precisamos ter o chamado de Deus para as nossas vidas e não confundir o chamado. Se o Senhor que nos chama, e eu tenho a certeza que chamou a todos nós, Ele nos chama para algo específico, e nós temos que nos dedicarmos com as nossas forças àquilo para que Deus nos chamou que fizéssemos, não aquilo que nós queremos fazer, mas aquilo que o nosso Deus nos chamou para fazer. A segunda coisa que nós precisamos entender, depois que nós entendemos que foi realmente Deus que nos chamou, é conhecer a nossa missão. Olha, quando nós olhamos para o texto que lemos, nós percebemos que Deus, olha, Josué, Moisés morreu
dispõe-te agora e passe esse Jordão, ou seja, assuma a liderança de conduzir o meu povo, para tomar posse da terra que eu prometi, de conduzir o meu povo para desfrutar daquilo que eu disse que faria ou que daria para eles. Ou seja, o chamado de Deus para as nossas vidas, quando é de Deus para as nossas vidas, Ele não nos chama para ficarmos sentados nos bancos das igrejas ou ficarmos apenas como estátuas dentro da igreja, observando tudo e não fazendo nada. Todo chamado de Deus é chamado para uma missão, e alguns para uma missão específica. Todos nós, sem exceção, somos chamados para anunciar as boas novas, para anunciar o Evangelho, para ir em todo lugar. E quando eu falo todo lugar, é aonde nós estivermos, se em casa, com a nossa família, se no trabalho, se na faculdade, no nosso ambiente acadêmico, onde estivermos, é um terreno fértil para eu e você compartilharmos a palavra de Deus, onde eu e você devemos semear a boa semente da palavra de Deus. Esse chamado é universal, é para todos aqueles que atendem o chamado de servir ao Senhor, servir ao Senhor, ao propósito de Deus em nossas vidas. Existem algumas pessoas que o Senhor tem um chamado específico para uma missão específica. Nós vemos várias pessoas no contexto bíblico que desfrutaram desse chamado específico. Nós podemos lembrar de Noé, que foi chamado para construir a arca, para que nessa arca abrigasse espécies de animais, e só a sua família foi poupada do dilúvio. Ou seja, Noé, que era um servo do Senhor, recebe agora um chamado de Deus para cumprir uma obra específica que o próprio Deus designou para que ele fizesse. Como não lembrarmos de tantas outras pessoas que foram chamadas por Deus para uma obra específica. Jonas, que mesmo ouvindo o chamado de Deus, recebendo a missão de Deus que deveria cumprir, tenta fugir, tenta ir para o outro lado, mas durante essa fuga o Senhor o traz de volta para cumprir a missão do chamado de Deus e que o Senhor designou para a sua vida. Ou seja, existe aí nesse momento o chamado, o próprio Deus chama, mas existe a missão específica. Ou seja, nós identificamos nesse texto, e isso tem que fazer parte da nossa vida, é termos a convicção, meu irmão, termos a convicção, minha irmã, que nós fomos chamados por Deus para algo em específico, mas também para uma missão universal, que é de compartilhar a palavra de Deus. Alguns também, fora esta missão, é chamado para uma missão específica, mas uma missão específica que o próprio Deus vai designá-lo ou designá-la para fazer. Não é aquela missão que eu quero fazer, não é aquela missão que eu desejo fazer. A missão que nos cabe fazer é a missão que o Senhor designou ou designará para que nós venhamos a fazer. Eu e você, meu irmão, e você, minha irmã. Você sabe qual a missão que Deus te confiou? Porque quando o Senhor nos confia uma missão, Ele nos prepara para fazer. Nós identificamos o chamado de Deus, nós identificamos a missão que Deus deu a Josué na sucessão a Moisés. Está claro no texto, como tem que estar claro em nossas vidas. E se você está envolvido na missão errada, na missão que o Senhor não quer para a sua vida, volte os seus olhos para o Senhor, volte o seu coração para o Senhor. Senhor, olha, eu quero desempenhar no teu reino, no teu serviço, servindo a ti, a missão que o Senhor quer
para a minha vida, não a missão que eu quero fazer, ou a missão que alguma pessoa disse que eu deveria fazer, mas que eu quero fazer a tua missão, fazer a tua vontade, para contribuir para o crescimento do teu reino de Deus. Porque quando nós, irmãos, quando você, meu irmão, quando você, minha irmã, entendemos a missão que Deus tem para as nossas vidas aqui neste mundo, nós vamos fazer tão somente o que Ele quer, não o que as pessoas querem, porque o que nos importa é fazer a vontade de Deus. E a palavra do Senhor nos ensina, nos esclarece, ela é explícita quando diz: a palavra e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não tem erro, não tem falha, ela é perfeita, a vontade de Deus. A missão que Deus confiou a mim, não a missão que os homens querem confiar a mim, mas a missão que Deus confiou a você, meu irmão, a você, minha irmã, que muitas vezes nós achamos que é uma missão pequena, insignificante, mas o efeito dela é extraordinário, porque é aquilo que Deus quer que você faça. Primeiro, precisamos, como servos do Senhor, como cristãos, como demonstração de estar a serviço do Senhor, entender que realmente foi Deus quem nos chamou. O segundo é saber qual a nossa missão, não aquela que eu quero, mas aquela que Deus me disse para que eu faça. Deus, somente Deus. Embora às vezes nós venhamos a nos dispor a abraçar e fazer a vontade de Deus, algumas vezes algumas pessoas podem dizer: olha, você não deveria estar aí, você deveria estar fazendo outra coisa. Mas é melhor ouvir e obedecer ao chamado e à missão que Deus nos confiou. Você sabe qual é a missão que Deus lhe confiou? O chamado para essa missão foi realmente de Deus na sua vida? Quando é de Deus, as coisas são leves, acontecem de forma naturalmente. Quando não é de Deus, elas se tornam um fardo pesado. E o Senhor nos oferece um fardo leve, ou seja, o Senhor divide conosco esse fardo. A terceira coisa que nós percebemos nesse texto e entendemos que no chamado e no cumprimento da missão, o êxito dela só depende de Deus. O êxito da missão não depende de mim, meu irmão. O êxito da missão não depende de você, porque Deus pode usar quem Ele quiser. Ele pode não querer que eu faça, Ele pode escolher qualquer pessoa pode ser chamada para fazer aquela missão, mas ela só será bem sucedida se o Senhor estiver presente em nossas vidas. Se essa for a vontade de Deus em nossas vidas. O texto é claro, quando Ele diz: olha, não te mandei eu. Ou seja, nós estamos indo porque Deus mandou. E Ele diz: olha, seja forte, seja corajoso. E são condições. Não te espante, ou seja, não tenha medo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O êxito da missão, meu irmão, não depende dos seus recursos financeiros. O êxito da missão não depende da sua inteligência. O êxito da missão não depende de quantos anos você está na igreja servindo ao Senhor ou não. O êxito da missão não depende do dinheiro que você tem, dos bens que você possui, onde você mora, se seu carro é bonito ou não, se você se veste bem ou não. Não depende da sua aparência física. O êxito da missão não depende de nada que você tenha ou não depende de você, depende da presença de Deus na sua vida. O êxito da missão depende do Espírito Santo de Deus, porque é poder de Deus para as nossas vidas. O êxito da missão só depende de Deus, porque sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Nós não somos autossuficientes.
poderosos, poderoso é o Senhor. Aleluia. Não depende do que eu faço ou do que você faz, meu irmão. Depende do agir de Deus em nossas vidas. E se estamos fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos. A salvação depende do Senhor. Quando Ele diz, olha, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não depende das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, o chamado, se for de Deus para as nossas vidas, a missão que Deus nos der, ela só vai ter êxito se Deus estiver presente em nossas vidas, se eu e você estivermos obedecendo ao chamado de Deus para as nossas vidas, se nós estivermos aonde Deus nos colocou para ficar. Depende de Deus, só Deus, somente dEle. Não depende de você, não depende de mim, não depende dos meus conhecimentos, mas depende do poder de Deus inserido no contexto do meu chamado e da minha missão, da minha vida. Se você está fazendo algo porque você acha que você é capaz, que você pode fazer, então, meu irmão, pare, reflita e pense nas decisões que você tem tomado na sua vida nos últimos tempos. Nós precisamos entender que foi Deus que nos chamou. Nós precisamos conhecer a nossa missão, e ela só terá êxito se Deus estiver conduzindo as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe nessa noite de domingo. Que o Senhor nos faça entender a vontade dEle em nossas vidas. Que a palavra de Deus encontre terra fértil em nossos corações, meu irmão e minha irmã. Eu desejo a você mais uma vez um feliz ano novo. Que Deus continue nos abençoando e que esta palavra fique guardada em seu coração. Vamos ouvir mais um cântico de louvor ao nosso Deus e voltamos daqui a pouco para nos despedirmos dos nossos queridos e amados irmãos. Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroa
a ti, ó Rei Jesus, coroamos, a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Bom, meus queridos irmãos da primeira IPI do Recife, estamos chegando ao fim do nosso culto virtual, no nosso primeiro domingo do ano de 2021. Espero que, como eu disse no início, todos estejam bem, que na medida do possível estejam se cuidando. Ainda não estamos livres do coronavírus, do Covid-19, ainda estamos em pandemia. Os números dizem que estamos apontando para uma segunda onda, mas nós louvamos a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado e certamente Ele continuará nos abençoando. Espero que você tenha um domingo abençoado pelo Senhor. Nos encontramos na próxima quarta-feira, será o nosso próximo encontro. Espero que até lá o nosso Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família, que mesmo ainda em meio à dificuldade da pandemia, possamos confiar no Senhor. O mesmo Deus que tem nos protegido até aqui, que é o nosso único Deus, Ele continue nos abençoando, certamente Ele assim o fará, nos ajudando, certamente Ele estará presente todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Eu sempre costumo dizer que o Senhor estará conosco em todos os momentos, e quando tudo isso acabar, quando o mundo acabar, Ele não mais estará conosco, porque nós estaremos com Ele, desfrutando de tudo aquilo que Ele já preparou para você, meu irmão, já preparou para você, minha irmã, já preparou para todos nós. Que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que possamos de forma humilde e simples servir ao Senhor, mas servir ao Senhor com verdade, com inteireza de coração, com dedicação, entregando aquilo que nós temos de melhor para o Senhor, porque o Senhor tem feito o que é de melhor para as nossas vidas. Ele já nos deu o melhor dele, Ele nos deu Jesus de Nazaré. Fez isso por causa de você, meu irmão, fez isso por causa de você, minha irmã, fez isso por todos nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Receba, meu querido, nessa noite, a bênção do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo permaneçam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. E a igreja diz: amém. Tchau, queridos. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Até o nosso próximo encontro e fiquem em paz. Tchau, queridos.